Paz seja convosco. Vamos falar sobre o livro de Juízes. Quero pedir a você que curta, compartilhe e se inscreva aí no canal. Vamos começar falando sobre o último versículo do livro de Juízes, que é Juízes 21, versículo 25, que diz: não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava reto, cada um fazia o que achava melhor. Mas só que Deus havia instruído eles. Deus havia orientado eles o que eles deveriam fazer. Está em Juízes 2, versículo 2, que diz: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derrubai os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laço. Então, Josué morre, os anciões morrem, Josué não deixa um grande líder, Deus não levanta um grande líder, e nasce uma nova geração que faz o oposto das ordens de Deus. Em Juízes 3, versículo 5 diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, jebuseus, heveus e fariseus, tomaram por suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Então, esse povo de Deus está fazendo exatamente o oposto das ordens de Deus. Eles, casamento misto, eles deram as suas filhas para casar com um povo cruel, com um povo politeísta, com um povo que não adorava a Deus, e casavam com as suas filhas. Adoravam aos deuses deles, rendiam culto a eles e viviam no meio deles. E Deus havia dado uma outra ordem. Então, nós estamos passando aqui do período da teocracia para a monarquia, uma transição. A teocracia é Deus governando, mas como eles estão vivendo no meio dos povos, eles estão observando que aqueles povos tinham um rei, e eles começam a pedir a Deus um rei. Então, estamos passando para monarquia. Juízes abrange 350 anos da história de Israel. E a palavra que nós podemos observar nesse livro é ciclo. 7 ciclos foram apresentados dentro desse livro. Como seria esse ciclo? O povo de Deus deixava de fazer a vontade de Deus, fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. Pecavam. Então, Deus permitia que um povo se levantasse, dos cananeus, do meio deles, e os oprimisse, e fizesse com que os filhos de Deus fossem escravizados. Aí passaram-se anos como escravos, eles se lembravam de Deus, se arrependia, pedia perdão. Deus enviava um libertador, um juiz, que pelejava por eles, e vencia aquela guerra e trazia paz àquele povo por um tempo. Só que quando o juiz morria, o povo se esquecia de Deus. E o povo pecava, e o povo vivia em apostasia, longe de Deus. Deus permitia que um outro povo se levantasse, oprimisse, escravizasse. Eles ficavam ali trabalhando como escravos e se lembravam de Deus. Então, eles se arrependiam. Aí Deus enviava um libertador. Aí o libertador morria. Aí eles voltavam novamente, largavam a Deus, faziam o que era mal. Então eles viviam nesse ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. O povo não conquistou a terra por completo, porque começou a viver no meio do povo de Canaã. Em vez de eles terem expulsado, como diz lá em Josué 2, ter tirado os altares, eles não fizeram isso. Eles começaram a viver no meio deles. Casaram com as suas filhas, deram as suas filhas em casamento. Então, a infidelidade do povo com Deus, a quebra de aliança do povo com Deus. Eles faziam aliança sim, mas eram com os cananeus e não com Deus. Então, eles viviam num declínio moral,
espiritual e humano, cada vez mais baixo. Porque nós não podemos ler todo o livro de Juízes aqui, mas você, lendo na sua casa, você vai ver que eles estavam cada vez mais baixos, espiritualmente, moralmente e humanamente falando. Então tinha até corrupção religiosa, né? Eles estavam realmente se afastando de Deus. Então Deus começa a levantar juízes, né? Porque eles se arrependiam, pediam a Deus, e Deus levantava juízes. Então eu vou ler alguns para vocês, vou falar o tempo que eles julgaram, e aí a gente vai começar a entender melhor. Primeiro juiz, Otiniel. Otiniel, ele conquistou a cidade e livrou Israel do rei da Mesopotâmia. O outro juiz, Eude, matou Eglon. Eglon era um rei moabita, gordo. Então, Eude, ele entra, que ele era canhoto, e com uma punhalada, né, ele enfia na barriga aí desse rei de Eglon, né, com a sua mão esquerda, e o rei morre. Então, ele venceu ali os moabitas e adonitas, e houve paz em Israel durante 80 anos. Sangar matou 600 filisteus. Os filisteus eram os opressores, né? Com uma aguilhada de boi, que é tipo uma lança na ponta, assim, tem uma ponta de ferro. Então, ele matou 600 filisteus com essa aguilhada de boi. Débora, uma mulher juíza, convenceu Baraque a ir com ela, mas Baraque falou, só vou se você for. Aí Deus falou, então a vitória vai se dar através de uma mulher. Então o capitão chamado Cícera, ele foge e ele chega na casa de Jael. E Jael esconde na casa dele. E quando ele adormece, Jael crava um pino na cabeça dele e ele morre. Então, a vitória foi dada a Israel através desta mulher, de Jael, né? Que ela mata o capitão Cícera. E a vitória foi sobre os cananeus. Gideão derrubou os altares de Baal, derrotou os midianitas, que era o opressor, né, com 300 homens. E recusou ser rei, governador de Israel. Ele falou que quem deveria governá-los era o Senhor. E Gideão teve 70 filhos. Entre esses filhos estava Abimeleque, que não é dito como juiz. Ele foi filho de Gideão e ele mata 68 dos irmãos. Só um que foge. E ele era um homem mau e ele queria ser rei em Israel, queria se promover. E ele chega a uma cidade chamada Tebes. E essa cidade tinha uma torre. E lá no topo da torre tinha uma mulher com uma pedra. E a mulher taca aquela pedra. E a pedra cai na cabeça de Abimeleque e ele pede ao escudeiro que o mate, para que não seja dito que foi uma mulher que o matou. Então, essa mulher, né, mata ele. Mas a fama não foi da mulher, sim, do escudeiro que tinha o matado. Agora, outro juiz, Tolá, ele julgou Israel por 23 anos. Não tem muita coisa sobre ele. O outro juiz, Jair, julgou Israel por 22 anos. Outro juiz, Jefté. Jefté, ele derrotou os amonitas. Mas Jefté fez um voto de tolo. Ele falou que o primeiro que saísse da porta, ele ia oferecer ao Senhor em holocausto quando ele voltasse com a sua vitória. E a primeira pessoa que sai é a filha dele. E eles choram. E a filha concorda, pede ele, me dá só 2 meses para eu chorar, minha virgindade. E a filha concorda de que seja feito o voto, né? Seja cumprido o voto que ele tinha feito ao Senhor. Mas os estudiosos acreditam que ela não foi morta em holocausto, porque o Senhor, ele proíbe o homicídio. Está em Êxodo 20, versículo 13. E também o sacrifício humano, está em Levítico 18, versículo 21. Mas acredita-se que ela foi deixada no tabernáculo para viver para o Senhor. Ela não casaria e não teria filhos. E esse, sim, foi o motivo, né, de tão choro e desespero. O outro juiz, Ibissã,
ele julgou Israel por 7 anos. O outro juiz, Elon, julgou por 10 anos. Abdom julgou Israel por 8 anos. Sansão julgou Israel por 20 anos, derrotou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, né? Ele foi enganado por Dalila e na sua morte ele matou mais filisteus do que em vida. O outro, que muitos não acreditam, não coloca como juiz, mas lá em 1 Samuel 4:18 diz que ele julgou Israel por 40 anos, que é o sacerdote Eli. Ele morreu com 98 anos, após receber a notícia de que os filisteus haviam tomado a Arca da Aliança. E o último juiz foi Samuel. Ele foi dedicado ao Senhor desde o seu nascimento, né, por Ana, sua mãe, e foi o último juiz de Israel e profeta. E ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e ungiu Davi, o segundo rei de Israel. Então, agradeço a Deus por vocês estarem aqui comigo nessas leituras, né? Não tenho como ficar lendo todo o livro de Juízes, mas eu quero lembrá-los que o último versículo é que não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem queria. Próximo vídeo vamos falar sobre Ruth e sobre Samuel, que aí sim vai ser instituída a monarquia em Samuel. Deus te abençoe e continue em oração buscando ao Senhor, porque Deus é contigo. Fiquem na paz.